Oi gente, eu sou Antônio Valente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu quero começar esse vídeo dizendo pra vocês que eu tenho novidades. E a novidade é que agora eu lancei um podcast junto com o João Marcos Bigon e tá lindo demais, a gente tem recebido feedbacks muito positivos. Inclusive, se você chegou aqui no meu canal através do meu podcast, seja muito bem-vindo. E você que ainda não conhece, tá esperando o quê? Pelo amor de Deus. O nosso podcast se chama Meu Deus, Aonde Eu Tô. Eu vou deixar aqui embaixo o link do Spotify e da Anchor, que são os aplicativos que a gente tá conseguindo postar o nosso podcast. Não esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, compartilha esse vídeo com todo mundo. A gente tá chegando aqui a 1000 inscritos, falta pouquinho. Então se você vem aqui ver os meus vídeos é porque você gosta. Se você gosta, se inscreve. E hoje nós vamos falar sobre Sex Education. Inclusive, eu fiz uma análise sobre o personagem Eric da primeira temporada e eu vou deixar aqui. Se você quiser, depois desse vídeo, você vai lá, assiste, vê se você concorda também com as coisas que eu disse. E muitas coisas eu não vou falar aqui porque eu já falei lá. E as pessoas têm me perguntado nas redes sociais o que eu achei do final do Eric. E sim, eu vou dar spoiler nesse vídeo. Tá? Eu esperei passar uma semana de série para que todo mundo conseguisse ver para eu poder falar sobre isso. Então vou dar spoiler. Inclusive, se você não me segue nas redes sociais, me segue pra gente poder ficar um pouco mais pertinho. Chega de enrolação e vamos pro vídeo. Essa temporada pra mim tá muito especial porque ela aborda várias questões. Ela fala sobre pansexualidade, ela fala sobre assexualidade, ela fala sobre términos de relacionamento, ela fala sobre paternidade, ela fala sobre masculinidades. Essa série realmente está muito especial e ela tem abordado alguns temas, alguns eu acho que dava até para se aprofundar, sabe? Mas tá muito legal. E vamos falar do dono da série, né, que é o Eric, aquele personagem maravilhoso que eu me identifico muito. E você que acompanhou a primeira temporada, você viu como acabou. Né, ele teve aquela relação lá com Adam foi pro quartel e ele ficou sozinho. E como ninguém merece ficar sozinho, nessa segunda temporada chegou o Rahim. Rahim chegou causando na escola, todo mundo achando aquele homem maravilhoso, todo mundo desejando aquele menino, que inclusive eu não vi nada demais, assim, não é feio, mais bonito que o Adam até. Mas também não é um deus grego. E ele chegou muito intencionado, ele queria o Eric. E eles começaram a flertar e tal, o Eric sem acreditar muito que aquele cara que todo mundo queria ele, mas ele se abriu. E o Rahim sabia muito bem o que ele queria para aquele momento. O Eric ficou até meio assustado, assim, só que as coisas foram fluindo e foi ficando muito legal. E eu comecei a sonhar, né? E ele foi mostrando algumas coisas que divergiam com a personalidade do Eric, mas que, pelo menos pra mim, não era um problema. E ele foi o primeiro garoto que o Eric apresentou pros pais, né? E eu achei isso maravilhoso. A mãe do Eric foi muito simpática. A mãe do Eric é um amorzinho, de verdade. Na primeira temporada aparecia mais o pai dele. Na verdade, eu nem vi o pai dele na segunda temporada. O que aconteceu com o pai do Eric? E a mãe dele é um amorzinho, as irmãs dele super receptivas e tal, e trataram a Rahim super bem. E, inclusive, foram muito receptivas com o próprio Eric. E daí, quando as coisas estavam começando a fluir entre os dois, o que acontece? Adam volta. E quando o Adam volta, ele vai trabalhar numa farmácia que é embaixo da casa do Rahim. E ele indo na casa do Rahim, o Eric, ele viu o Adam. Então ele ficou completamente mexido. E depois desse reencontro, o Adam começou a procurar ele, o quê? Na madrugada, pra fazer coisas durante a madrugada, onde ninguém podia ver, de uma maneira muito clandestina, que a gente falou sobre isso. E o Eric ficou muito confuso. O Rahim pediu ele namoro, ele não aceitou na hora, foi viajar com o pai do Otis, que pessoas chatas. E lá ele começou a se questionar sobre o que ele queria, né? E o próprio Otis chega nele e fala sobre isso, né? E eu já comecei a ficar com cagaço quando eu vi ele em dúvida se ele queria o Rahim ou Adam. E por fim, ele aceitou o pedido de namoro do Rahim. Eu fiquei muito feliz. O Rahim, inclusive, se convidou pra ir à igreja, mesmo sendo ateu, que eu não entendi muito bem, porque não faz muito sentido pra mim. Ele foi na igreja. Inclusive, eu achei que a série tinha que abordar mais essa questão da espiritualidade do Eric, porque eu, como uma bicha cristã, sei que essas coisas são muito importantes, inclusive para poder trazer informação para outras bichas cristãs que estão completamente perdidas, querendo abrir mão da fé. Então, na terceira temporada, ô Netflix, por favor, explora mais a fé do Eric. E o menino foi meio sem noção, assim, quando o pastor falou, Jesus te abençoe, ele falou, não acredito em Jesus. Mas sobre o menino ser ateu e o Eric cristão, pra mim até então não era um problema. Na verdade, na vida real, não é um problema. E quando Adam começou a repensar a sua própria sexualidade, inclusive, nessa temporada ele se identifica enquanto bissexual. Eu sabia que ia dar merda, eu sabia que ele ia atrás do Eric, que ele ia tentar se redimir.
Ai, tava morrendo de medo disso acontecer. E aconteceu. Enquanto o Eric estava apresentando o musical, ele foi lá no palco, subiu e falou com o Eric, tipo... Não foi um pedido de namoro, mas o Eric questionou, tipo, ah, como é que você quer ficar comigo se você nem segura minha mão, sabe? Porque a gente sabe como o Adam é um escroto. E ele falou, eu posso segurar sua mão? Eu queria morrer nessa hora, né? Porque isso pra mim não é pedido de namoro. E todo mundo achou a coisa mais maravilhosa do mundo. Assim, eu não consigo romantizar uma relação de que a pessoa quer viver uma parada clandestina, que a pessoa te esconde, que a pessoa não te assume. Eu não consigo. Porque eu nunca chegaria, por exemplo, eu, Antônio, naquele momento onde essa pessoa me pediria namoro. Porque eu já teria escolhido e limado essa pessoa da minha vida há muito tempo. Mas a gente tá falando de ficção, então... acalma os ânimos. Sem dizer que essa cena muito específica foi uma traição, porque o Rahim ficou se sentindo humilhado. Ele tava no meio de uma plateia com um monte de gente vendo a peça, e aí sobe um outro homem no palco, pede namorar dele em namoro, e ele fica tipo, ele vai aceitar. Gente, olha só, se você quer pensar ou repensar a sua vida com uma outra pessoa, o que não é um problema, você tem que primeiro resolver o que você tem com essa pessoa aqui, ó. Não, como você aceita o pedido de namoro de uma outra pessoa se você ainda namora? Eu não consigo entender isso. Mas, enfim. E aí, eu vou responder agora que as pessoas querem saber o que eu achei desse final. Assim, na vida real, a gente faz esse tipo de coisa, e por isso eu não fiquei tão espantado. Quantas vezes você já não fez uma escolha errada? Quantas vezes você já não esteve conhecendo um carinha maravilhoso, mas aí apareceu um outro carinha, ou alguém do seu passado, alguém que você queria muito que as coisas fluíssem, mas não fluiu. Só que naquele momento ele reapareceu. E você não repensou aquilo que você tinha de tão seguro e tão bonito por algo que você ainda não tinha vivido. Então eu tenho certeza que o Eric não é a primeira pessoa a fazer uma escolha em abrir mão do certo pra ficar com duvidoso até demais. Mas as pessoas começaram a ficar decepcionadas com o personagem, só que na vida real a gente faz isso o tempo todo, gente. Para de hipocrisia. O que eu acho muito problemático é que, assim, a gente, né, pela série, o Eric não viveu muitos amores. Ele ficou com Adam daquele jeito que foi muito horrível. E agora ele realmente conheceu o amor não, né? E agora ele realmente conheceu o que era uma relação mais saudável com o Rahim. Só que ele tinha aquele negócio mal resolvido com Adam na primeira temporada. E essas coisas acontecem, a gente às vezes tem mais dificuldade de superar aquilo que a gente não viveu do que um namoro de fato, do que uma relação que a gente viveu. E o Eric só mostra isso, que ele não tinha superado aquela relação que ele não teve com Adam, e era mais fácil abrir mão do Rahim, que ele já tinha conhecido, sabia como era, do que abrir mão daquela possibilidade de viver algo que ele não viveu. Eu espero muito que ele fique bem. Não que eu acredite que o Adam vai mudar. Inclusive, tem todo esse peso, né, do Eric salvar o Adam com todos os problemas dele. E eu odeio esse tipo de coisa. Então, assim, não gostei do final, não fiquei decepcionado, porque, como eu disse, são coisas que acontecem no cotidiano. Não tem nada de novo nisso. Mas eu torço muito pelo personagem. E o que eu espero pra terceira temporada é que o Eric tome vergonha na cara e que eles abordem mais a questão da fé do Eric, porque eu acho que é algo importante, sabe? Pra todo mundo, né? É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de me seguir nas redes sociais pra gente ficar um pouco mais pertinho. Compartilha isso com todo mundo, se inscreve nesse canal e comenta aqui pra mim o que você achou dessa segunda temporada e, sobretudo, do Eric nessa segunda temporada. Um beijo e até o próximo vídeo.